A CUT Nacional reuniu esta semana em São Paulo, em videoconferência, a sua direção nacional, juntamente com o presidente Lula. Na reunião, eles debateram o cenário do país em momento de pandemia do novo coronavírus. A CUT Nacional reuniu a sua direção com a participação do ex-presidente Lula em uma reunião por videoconferência. Na pauta, todas as preocupações com o momento que o país atravessa. Preocupação com os trabalhadores e a sociedade em geral. A Central Única dos Trabalhadores tem uma grande preocupação com o povo, com a nação brasileira, porque nós entendemos que essa guerra viral que a gente está vivendo hoje, ela é diferente de tudo que a gente já vivenciou e, portanto, a gente está aprendendo a conviver com essa guerra e também discutindo, propondo e construindo estratégias para se contrapor a ela. É evidente que a classe trabalhadora brasileira é a nossa preocupação central, mas nós não podemos pensar só na classe trabalhadora. Nós temos que pensar nos milhares de desempregados, nós temos que pensar nos milhões que estão nas periferias, nas comunidades desse país, e quando qualquer decisão nossa, ela extrapola somente ações para a classe trabalhadora. A CUT entende que a solidariedade, nesse momento, é fundamental para a gente poder enfrentar e derrotar essa pandemia que, infelizmente, assola o mundo a partir da China e que, para tristeza nossa, chegou também ao Brasil. E no Maranhão, também. É evidente que nós temos o governo central que titubeia e que tropeça do ponto de vista das ações centrais, que deveriam ser a orientação para todo o país, mas é também visível que me parece que os 27 governadores conseguem ter uma posição uniforme de enfrentamento, onde o isolamento social tem sido a orientação inicial, principal e fundamental para que possamos vencer o Covid-19. Com a experiência de quem governou o Brasil e cumpre um papel muito importante politicamente no Brasil e no mundo, ele participou da reunião e elogiou a iniciativa da Central, destacando o papel da mesma na atual conjuntura. O presidente Lula ouviu boa parte da reunião e é evidente que quando ele foi convidado para que também, enquanto presidente do Brasil em 2 mandatos e uma grande liderança nacional, ele tem contribuições a dar do ponto de vista de como nós devemos nos comportar. O presidente Lula parabenizou a maturidade, porque essa reunião da segunda-feira, nós tivemos 118 pessoas participando, representando todas as unidades da federação, representando os ramos da nossa central, de norte a sul, leste a oeste. A preocupação central tem sido como vamos enfrentar essa pandemia de forma que o Brasil tenha um número mínimo possível de óbitos ou de vítimas fatais. Foi da CUT e demais centrais sindicais a proposta para criar o Fundo Emergencial. Agora chama as frentes Brasil Popular e Povos Sem Medo para montar a estratégia para derrotar o que eles chamam de guerra viral. A CUT, junto com as demais centrais sindicais, com a Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e todas as organizações que têm como interesse lutar em defesa da sociedade e em defesa do povo, nós estaremos juntos. E nós entendemos que a necessidade de uma renda mínima é fundamental
para que muitos possam sobreviver e enfrentar essa guerra viral que estamos vivenciando. Por que que a gente tem esse entendimento? Nós temos milhões de desempregados nesse país, nós temos trabalhadores da economia informal e esses trabalhadores, essas pessoas, neste momento, elas não têm uma renda. Se elas não tiverem um aceno do governo federal com algum tipo de renda, o que vai acontecer é que essas pessoas vão morrer de fome. Não morre pelo vírus, mas morre de fome. Então, por isso é fundamental essa renda mínima. Desde o início, a Central Única dos Trabalhadores tem se pautado, tem se colocado na defesa dessa renda mínima. A renda mínima foi aprovada. O que nos causa estranheza agora é que até o momento não foi sancionada pelo presidente da República. Primeiro entrave. Segundo, tem que definir a forma urgente e rápida de fazer com que essa renda chegue às mãos de quem precisa e de quem está aguardando imediatamente a liberação dela. A central destaca ainda as orientações protocolares da Organização Mundial da Saúde, apoiadas pelas centrais e governadores, e que tem o posicionamento contrário do presidente Bolsonaro. A CUT aponta o passeio de Brasília e condena a atitude presidencial. O próprio presidente alimentou a aglomeração que tem sido reiteradamente condenada, as aglomerações públicas, mas ele eu entendo isso, inclusive, como uma provocação, procurou setores de Brasília, padaria e tal, para visitar. Eu acho um equívoco, acho que esse não é um papel de um presidente, de uma liderança nacional. A nível mundial, o que a gente tem visto é que mesmo aqueles presidentes que, em princípio, não tiveram essa compreensão, nós podemos citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nós podemos citar o de Israel, Benjamin Netanyahu, e eu estou citando esses dois porque são dois líderes mundiais com os quais o presidente do Brasil se alinhou sempre. Mas, na contramão do que eles fizeram o recuo e agora entende a necessidade do isolamento social e de trabalhar em suas nações para fazer o enfrentamento, parece que o presidente Bolsonaro ainda não acordou e continua debochando e colocando em risco a saúde da população brasileira. E eu acho que isso é condenável.